Sempre pergunto se todo mundo me conhece, né? Porque eu sempre me apresento no começo, principalmente para as pessoas que nunca me viram, conhecem pouco do meu trabalho. Aí tá meu link, meu site. Lá tem mais informações sobre mim. Eu sou psicoterapeuta, minha formação é em psicanálise. Há uns 20 anos eu atendo pessoas, trabalho com pessoas, né? E fui me especializando em psicoterapias energéticas. E tô aqui trazendo o trabalho nesse grupo desde 2012. Desde 2012 eu tenho esse trabalho online aberto, gratuito, com a finalidade da gente poder trazer possibilidades de reflexão e, acima de tudo, de liberação de todas aquelas cargas que nos atrapalham. E que cargas são essas? É tudo aquilo que a gente acumula, seja dessa existência, nas nossas relações, os nossos sentimentos, pode estar na infância, pode estar em vida anterior, ligação com pai e mãe, aquilo que os outros pensam e emanam a meu respeito. Então a gente está num emaranhado energético muito grande. Então o meu foco é justamente a liberação. E aqui também é isso que a gente faz. Esse grupo foi se transformando ao longo dos anos. Começou como grupo de desenvolvimento da autoestima, mas eu sempre trouxe um trabalho prático, principalmente através de meditação conduzida. E aí há uns 2 anos com a canalização, que é a frequência, a sintonização na frequência dos seres pleiadianos, que são de outra dimensão, seres com os quais eu trabalho desde 2012. Então, de lá para cá, muitas mudanças têm acontecido, upgrades na minha vida profissional, no meu trabalho. E aí eles me pediram que eu trouxesse o trabalho aqui para o grupo, e tudo que eles me pedem e orientam eu procuro fazer. Então, estamos aqui. Por isso temos esse encontro agora com canalização e às vezes com a mesa pleiadiana, que é outra ferramenta que eu tenho, canalizada também. E os temas, na maioria das vezes, também são inspirações, né? Ou realmente intuições aí, orientações que eu recebo, tá? Trabalho como terapeuta individual com a canalização pleiadiana. Aqui tem várias pessoas que já fizeram curso, que também são canalizadores, a Alexandra, o Hermes, a Rogéria, quem mais está aqui? Pode falar um oi aí na tela, quem mais? A Elisa é o trabalho da mesa. E então, porque é um curso de formação que eu também vou duplicando esse conhecimento e essa informação. Um trabalho bem profundo de ancoramento, de limpeza, limpa o campo energético, limpa as chakras e ancora outras energias. E a psicoterapia, que é o segundo passo, e onde eu vou ter acesso às memórias, né? Então, me especializei em acesso e liberação, ressignificação de memórias traumáticas, que é tudo aquilo que está no nosso campo em ressonância e de alguma forma trazendo desequilíbrios. Eu sempre falo um pouquinho, depois eu deixo meu e-mail. Quem quiser saber mais profundamente é só perguntar via e-mail. A mesa veio em 2016, foi também uma canalização, onde eu já trabalhava 8 áreas de vida intrauterina até relacionamentos, vidas passadas, e aí veio o trabalho radiônico com a mesa, que são comandos específicos. Comandos com o uso de um pêndulo, onde a gente trabalha 10 áreas, em várias questões, um trabalho extremamente profundo, liberação de crenças, de padrões, de contratos, de pactos, magias, é bem profundo realmente. Um trabalho lindo, e eu sempre digo que foi um presente para mim, porque eu não esperava receber esse trabalho, né? Nunca imaginei trabalhar com mesa radiônica, menos ainda eu sendo a canalizadora do trabalho, dos comandos. Então, foi realmente algo inusitado. E vai saber o que mais vem por aí, né? Porque eu percebo que na medida em que eu me preparo mais, que eu expando a minha consciência, as coisas vêm, eles vão trazendo. E eu acho que não é só comigo, né? Todo mundo tá aí e pode passar por esse tipo de experiência. A questão é a gente conseguir ter um mínimo de disciplina, de meditação, de silêncio. E a partir disso, muita comunicação vai chegando. Eu recebo muito e-mail de muitas pessoas falando sobre isso. Sonhos, percepções, e assim está acontecendo cada vez mais. Então, meu trabalho individual é esse. Como eu falei, eu também dou os cursos de formação da mesa e da canalização. Logo mais, até o final do ano, acredito que eu também
vou lançar o curso para os terapeutas de hologramas poderem acessar como eu faço usando a minha forma de acesso a essas memórias. Hoje eu tenho 3 formas de que você pode fazer o curso: online, com data marcada, agendada, é ao vivo aqui, você da sua casa, igual está aqui hoje. Outra presencial em Ribeirão, em qualquer outra cidade onde eu possa levar o trabalho. Próximo provavelmente vai ser Florianópolis. E a distância, que é a nova modalidade onde você faz totalmente sozinho, através de acesso a material, responde questionário, aí tem um passo a passo, mas o conteúdo dos 3 é o mesmo, só muda a forma, tá? Então, tô colocando aqui para vocês saberem, quem tiver interesse. A mesa agora, o online, vai ser 19 de maio, ainda dá tempo de fazer inscrição, porque tem um pré-requisito. E 19 é a mesa, 26 de maio é a canalização. Então, é um final de semana um, outro final de semana outro, no sábado. Depois em Ribeirão. Moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Aí eu tenho a mesa de cura presencial em Ribeirão, 16 de junho. E no outro sábado, 23, a canalização também. E aí novas datas virão com o tempo, tá? Aí eu vou sempre divulgando, eu tô com nova agenda agora, de outros encontros que eu vou fazer. Agora que eu consegui desacelerar o que eu estava fazendo presencial aqui no núcleo, que é meu espaço, porque eu não estava dando conta, ou eu fazia um ou fazia outro. E aí eu cheguei à conclusão que eu adoro em tudo que é online, porque eu já peguei o hábito, já está há muito tempo assim, e eu diminuí o presencial para ficar mais de novo no online. Por isso que eu tô aqui de novo agora toda quinta, porque senão eu não daria conta mais não, era muita coisa para mim, porque tudo envolve muita energia, né? Então eu desacelerei de um lado para pôr o foco de outro. E tem muitos temas que virão, a partir do momento que você vai pondo o foco, a coisa chega, né? Em termos de temas, ideias, cursos, encontros. Então, como se diz, me aguardem. Tô vindo cheia de ideia nova. Tenho também o projeto Pague Quanto Puder. Algumas pessoas, como eu falei no começo, fizeram um encontro de sábado, que foi liberação de energia na área financeira. E os encontros podem ser ou material de 10, de 20 ou de 30 reais. Gente, o que manda nisso? É o tempo despendido meu. Num trabalho, por exemplo, de sábado, por 30 reais, nós tivemos 3 horas e meia de encontro, né? E sempre você pode adquirir depois. Eu tenho lá mais de 60 temas do projeto Pague Quanto Puder. É só escolher, manda o comprovante, eu te mando por e-mail. Por enquanto tá no e-mail, eu tô melhorando, né, as minhas ferramentas de site, AD, já vai ser tudo numa área, com login e senha, então, mas por enquanto é via e-mail, tá bom? Tá aí o link também do projeto Pague Quanto Puder. Os primeiros 8 que eu fiz foram os 8 hologramas de energia das principais áreas, que abrangem praticamente toda a vida da pessoa: fase gestacional, que é a fase de vida intrauterina, 0 a 7, 7 a 14, adolescência, vida adulta, e depois relacionamentos antepassados e vidas passadas. Tenho esses, e esse material é pré-requisito para você fazer qualquer curso. Você precisa dessa limpeza e precisa entender o que são os hologramas para fazer meus cursos, tá? Então, quem tiver interesse, saiba que tem que se preparar primeiro com o pré-requisito. Existe um preparo, porque em todos os meus cursos tem uma iniciação, então você também precisa estar mais liberado aí, com as suas energias um pouco mais limpas. Tenho lá outros tantos temas, tá vendo? Mágoas, lá tem um até que é trabalhando medos, é de uma outra forma, condução, né? Mais específica, e assim vai. Fixação em aspectos negativos, desânimo e cansaço, então tem bastante tema, precisa até atualizar lá. Aqui é meu núcleo, ali tá a foto do portal, que tá ali. Aqui é onde a gente faz uma reunião toda terça-feira, um grupo de voluntários. Somos hoje, eu acho que 12 pessoas, onde a gente atende pessoas aqui de Ribeirão e região. E também abrimos para o atendimento à distância. Vou colocar o link, porque se alguém quiser se sintonizar com essa energia, é um atendimento espiritual, eu não tenho como dar retorno sobre o atendimento, mas as pessoas são atendidas, aquelas que se inscrevem. Então tá aí o linkzinho para o formulário do atendimento à distância. Esse é aberto e gratuito, tá?
que mais? Além disso, eu tenho os vídeos no YouTube. Hoje, por exemplo, está sendo gravado, porque eu já tomei cuidado de gravar, que da semana passada não funcionou. Depois eu edito, ponho no YouTube e mando no link para vocês, via e-mail, tá? É isso, gente. Eu passei bem rapidamente hoje e tudo que vocês quiserem de informações, vocês podem depois mandar um e-mail de preferência. Lá no Face eu tenho minha página, deixa eu achar ela aqui. Uma fanpage, porque eu já tenho lá 5.000 pessoas, onde eu divulgo o que eu faço. E toda quinta estamos aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. Lembrando, tenham água para beber, é bom porque sua água é trabalhada. De preferência, se tem 2 pessoas, um copinho para cada uma. Se quiser um copinho para você e uma garrafinha para você distribuir depois, tá? A gente já vai começar a parte prática. A parte prática, gente, eu sempre conduzo um trabalho e esse tema é muito importante, né? Muito importante, porque o medo é aquilo que nos trava, é aquilo que paralisa. Então, devido ao medo, a gente deixa de fazer coisas, a gente se sente incapaz. Então, tem muita coisa que envolve a questão do medo, desde muitas vezes aquelas crianças na infância, pessoas que foram muito bloqueadas no sentido de não pode, não deve, muitos nãos, né? Muitas vezes você vai crescer um adulto cheio de medos também, e nunca aqui criticando nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum educador, fizeram o melhor que eles conseguiam, mas às vezes pais rígidos demais, austeros demais, podem fazer com que o adulto seja medroso realmente, tenha dificuldade em se lançar, em fazer coisas novas. E outros medos tantos das nossas próprias experiências. Eu gostaria que vocês colocassem livremente quais são seus medos. Vamos compartilhar um pouquinho, rapidamente, tá? Não precisa contar a vida não, que nem dá tempo de ler. Qual chakra mais bloqueado com medo? Chakra básico. Chakra básico é o que mais fica bloqueado. Por quê? Chakra básico, ele é o que cuida de toda a parte da materialidade, né? Sobrevivência e tudo que se manifesta, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Medo de ser feliz, medo de pessoas, medo de confiar nas pessoas, medo de dirigir a mim mesma, que qualquer coisa, que aconteça qualquer coisa com minha filha, medo da crítica, medo da violência, de me relacionar amorosamente, medo de não sobreviver, medo de perder minha filha, medo do desconhecido, medo de não ser capaz, medo de triunfar, vencer, medo do sucesso, de ser bonita, medo da rejeição, medo da crítica, medo de tomar decisões erradas, medo de ficar sozinha, perder as pessoas que amo, medo de me expor críticas, confiar nos outros, medo de ser independente, medo de mim, medo de amar, medo de ficar sozinha sem um companheiro para compartilhar, medo de ser rejeitada, medo de não ter dinheiro para pagar contas, de não conseguir me sustentar, medo de me expor, deve ser profissionalmente, medo do amor, medo de dar errado nas investidas referente ao relacionamento amoroso, medo da morte do meu filho e entes queridos. Bom, gente, aqui eu pedi, né, se alguém mais escrever não tem problema, pra gente ter uma ideia dos medos que povoam aí os nossos universos internos. É lógico que existe um tipo de medo que ele é de proteção, aquele medo de que a gente sempre fala, vai sair de noite numa rua super escura, sem movimento nenhum, e sair a pé sozinho. De repente é bom que você tenha medo, fique esperto, chame alguém para ir junto, repense se você deve atravessar a rua naquele bairro, aquela hora sozinho. Esse é um medo saudável, assim como um medo de estar numa mata e de repente ter cobra, ter aranha, bichos que realmente possam trazer algo aí que não seja bom para você, ou que possam até causar, né, uma mordida, uma picada. Esse é o medo saudável, é aquele medo que tem um histórico em relação a esse medo. Mas a gente também sabe que hoje
com tanta propagação de notícias difíceis, de notícias ruins, seja política, economia, violência, isso está muito exacerbado, muito. Então, a gente está chegando num ponto que mais se vê, são pessoas manifestando síndrome do pânico, depressão, dificuldade de socialização, dificuldade de sair de casa, o medo financeiro, né? Olha só quantas pessoas colocaram aqui o medo de não ter dinheiro para pagar a conta, de não conseguir me sustentar, de não saber se os filhos vão conseguir, medo da velhice, ou medo daquele momento em que você pode precisar de algo ou alguém. Então a gente sabe que tem muitas coisas, e ao longo do tempo eu fui descobrindo, até por cursos, porque eu já fiz workshop de liberação de medos. Era um workshop presencial na época, porque eu nem fazia ainda esse trabalho aqui. Eu dei alguns workshops superando medos, e eram vivências, 2 dias de vivência intensa para liberação de medos. E aí chegou no momento do workshop, porque a gente trabalhava com isso tudo que vocês estão falando, em que veio uma consciência para mim de que poderia se dizer, talvez o maior medo do ser humano é dele brilhar. Tanto é que algumas pessoas aqui verbalizaram medo de ser feliz, medo de me dar bem profissionalmente, né? Então a gente tem um medo muito grande da manifestação da nossa essência, que é uma essência divina. É lógico que em alguns momentos da nossa vida, algumas fases, talvez a gente procure o brilhar em termos de reconhecimento social, a coisa do dinheiro, é mais ligado à ambição. Também não acho que tem nada de errado nisso, você procurar uma carreira, se destacar, né? E tudo bem, desde que isso não esteja você fazendo a qualquer custo e pagando qualquer preço, inclusive passando por cima de pessoas, mentindo, extorquindo, porque tem pessoas que fazem isso para poder ter um destaque. A grande questão é que a gente também vai percebendo que as pessoas querem ser validadas por alguém, pelos outros, e a validação nessa nossa sociedade, ela é muito validada de acordo com o seu cargo, seu diploma, o carro que você tem, o nível de vida, se você tem casa, se você não tem casa, casa na praia, se você viaja para Miami, sei lá o que você faz. Então também existe uma validação, é como se fosse assim, sucesso igual a ter dinheiro, ser reconhecido e tudo mais. Então esse seria a busca desse brilho, né? Que também não acho que tem nada de errado em você viajar, em você curtir outros países e ter um bom carro e uma boa casa. Mas aqui, quando eu falo de medo de brilhar, eu estou me referindo à nossa essência, né? É essa manifestação de luz da nossa essência que é divina. E por quê? Porque a gente tem muitas informações de que não somos capazes, muitas informações de que não somos nada. Então, ao longo de todo o processo reencarnatório, de muitos processos, de muitas vidas, se a gente olhar para o histórico da humanidade, na grande maioria das vezes a gente teve históricos de guerra, de lutas por terras, de disputas, de problemas de todas as ordens, onde na maioria das vezes eram poucos dominantes, sejam religiosos, sejam uma questão política, econômica, ou tudo junto e misturado, e poucos se prevalecendo e a grande maioria trabalhando, né, inclusive para dar sustentação àquilo tudo e mantendo aquela estrutura e sempre numa condição de sacrifício, de sofrimento. Então, talvez ao longo de tantas existências, com esse reforçando esse estado das coisas, de falta, de dificuldade, de não conseguir, às vezes de não conseguir o alimento, de não conseguir um remédio para um filho, ou nem ter tratamento, porque pare e pense, em muitas épocas não existia o nível de tratamentos que existem hoje. Então isso também trouxe esse padrão de muito medo e de sentir-se incapaz, sentir como se fôssemos pequenos.
pequenos em relação a tudo, sem nenhum poder de manifestação, sem nenhum poder de manifestação da nossa essência. Porque quando a gente fala manifestação da nossa essência, é aquilo que nos remonta à ideia de que somos deuses criadores, né? Somos aqueles que podemos realmente criar uma realidade melhor, porque criar a realidade a gente já está criando o tempo todo. Né? Tudo aquilo que acontece do lado de fora da minha vida tem a ver com o que tem do lado de dentro, em maior ou menor grau, muitas vezes totalmente inconsciente. Ah, mas pode ter feitiço, alguém fez magia? Pode. Ah, mas pode ter o que eu herdei de família, que eu nem sei? Pode. Mas a grande questão é que tudo isso pode ser modificado para que a gente consiga manifestar aqui uma realidade de maior equilíbrio, de maior paz, né, de prosperidade, de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Então, nós temos essa capacidade, porque a gente pensa e sente, tudo aquilo que a gente pensa e sente, cria, né? Conforme a gente vai lendo, vai vendo algumas literaturas, isso é tão fantástico, o relato de tudo aquilo que é plasmado a partir do que a gente pensa e sente. A questão é o que eu tenho pensado e sentido. E se a gente está falando de medo, a gente vai perceber que está o tempo todo repetindo a informação de que eu não tenho dinheiro, ninguém me ama, eu não sei se eu consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim, e assim por diante. Então, eu sinto que esse medo de brilhar é o medo de se tornar consciente dessa nossa essência e da nossa capacidade. Porque teve aí realmente, né, eu acredito, uma manipulação disso tudo para que nos mantivessem dessa forma, nós em termos de humanidade, totalmente condicionada, totalmente hipnotizada e distante da sua própria capacidade de refletir, de pensar e de fazer escolhas, e fazer as melhores escolhas. Então, é lógico que no dia a dia cada um vai trazer os seus medos da sua realidade, né? Medos que se manifestam em coisas mais simples, que para um pode ser simples e para outro pode ser uma coisa enorme. A Emília está colocando o medo de não ser capaz de cantar bem. Para uma outra pessoa, a pessoa pode olhar isso e falar assim, nossa, mas o que tem a ver cantar bem ou não? Eu tenho medo de morrer porque eu tô com uma doença séria, né? Ok, mas para cada um tem o seu contexto. Se a gente for buscar o que envolve o cantar ou não bem, ou a própria doença, é muito maior do que a gente possa imaginar. A grande questão, e é o que eu acredito, que tudo pode ser modificado. Né? Em 2010 eu passei por uma experiência onde todos os medos que eu acho que eu tive nessa vida e muitas outras, eles afloraram. Eu passei um ano sem trabalhar, imobilizada no sentido de não ter condição emocional para nada. E eu me tornei refém dos meus medos. Né? Aí depois, lá na frente, eu fui entender que era um processo de limpeza. Eu precisava contatar tudo aquilo, mas foi muito doloroso, porque eu tinha medo da hora que eu acordava, a hora que eu ia dormir. E eu, como médium, sempre, né, desde sempre trabalhei, mas mesmo assim, numa época super de fragilidade, eu tinha investidas espirituais terríveis, no sentido de me derrubar. E aí foi um momento em que eu tive que olhar para mim e falar, não, eu vou mudar isso. Eu tinha que mudar, eu não tinha outra escolha, né? Eu não queria me entregar. Então, por mais que estivesse sendo muito difícil e doloroso, eu não conseguisse ver absolutamente nada como uma saída, chegou um determinado momento que eu falei, não, alguma coisa vai ter que acontecer. Foi quando eu comecei a fazer os trabalhos de liberação com EFT, aquilo que eu conhecia na época. E aí a coisa foi diluindo, diluindo. Foi da noite para o dia? Não. Foi fácil? Não. Muitos momentos eu descia lá para o fundo do poço, e aí eu acho que, porque eu sempre tive muita confiança nos seres de luz, mentores, não importa, nessa época eu nem sabia que Pleiadiana existia, menos ainda perto de mim. Mas eu consegui, porque eu não podia me entregar. Né? Eu olhava para mim e falava, eu não posso me entregar. Eu tinha 2 filhas, tenho, né? Mas elas na época tinham 12, 15 anos, não, 2008, sei lá, 20 e poucos anos, 15 anos uma, 18 a outra. Então era uma fase crítica para elas e eu não podia, a minha sensação era, eu não posso me entregar, apesar de estar totalmente perdida.
E aí eu fui, por isso que eu falo para vocês que é possível sair do padrão de medo, de insegurança, de sensação de incapacidade e ir para um outro ponto, com a tua frequência mais elevada. Mas não foi nenhuma varinha de condão que bateu aqui, nenhum botãozinho que eu apertei, eu me dediquei e muito. Muitas vezes eu praticava EFT, que eu não sei quem conhece, 3 vezes por dia, no mínimo, e eu chorava, eu liberava, eu dava bocejo, dava sono, eu fazia tudo que me ensinavam para poder melhorar. Eu comecei a ver filmes, eu cheguei a ver filmes com conteúdo, com característica de filme evangélico, que me ajudou muito, porque me transmitia essa força. Então eu comecei a buscar todos os instrumentos que eu podia, que eu pudesse fazer sozinha, porque eu não tinha também dinheiro para pagar muita coisa, então eu fui me virando, como se diz, mas aquilo foi pouco a pouco ajudando a desmaterializar tudo aquilo que estava dentro de mim. Até que chegou um ponto, talvez um ano depois, em que eu me dei conta um dia que eu não sentia mais medo. E quando eu me percebi, não tendo mais medo, significou, não me preocupo mais. Mesmo com todos os problemas que estavam acontecendo. Naquele momento eu tive um estranhamento. Eu falei, nossa, mas como assim eu não tô com medo? Eu estava tão acostumada com o medo, com a preocupação, com o estado de ansiedade, que eu olhei, quando eu me vi em paz, eu falei assim, gente, cadê o medo? Mas como eu vou viver sem medo agora? Como que eu não vou viver com preocupação? Eu tive que me adaptar a um novo modelo e um novo padrão interno. Foi maravilhoso, né? Mas no começo eu tive um estranhamento, tipo, como é isso? A pergunta é, quem sou eu sem esse medo? Quem sou eu sem essa preocupação? Eu não sabia quem era eu, porque vai saber há quantos séculos eu estava nesse padrão. E de repente eu percebi, tô dizendo que nunca mais eu senti medo? Não, não é isso. Mas tudo foi diminuindo, até que ficou de uma tal forma que o mínima sensação de desconforto eu tenho que liberar. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, né? Não existe nada de diferente entre eu e qualquer um de vocês. Porque eu sou terapeuta? Sim, eu sou terapeuta desde 98 e lá em 2010 eu caí, parei de trabalhar, fiquei mal, chorava. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra é outra. O que fez a diferença foi eu me trabalhar. E o que aconteceu? Num determinado momento, quando aí vieram os pleiadianos em 2012, eu comecei a me sentir indigna. Porque como que eu poderia trabalhar com seres de tamanha frequência? Porque eu já tinha ideia, né? Já estava entendendo. E eu comecei a me sentir muito pequenininha. E eu fui fazendo trabalhos de liberações, até que chegou no momento que eu tive a consciência que meu medo era de brilhar. O que é brilhar? Deixar que essa essência, que é de puro amor, gente, essência é puro amor, que ela se manifestasse. Eu tive que me trabalhar para aceitar isso. Mas se eu pude me trabalhar, todos vocês podem. Né? Não tem um aqui que não possa fazer isso. Eu só não posso te dar garantia de tempo. Quando? Se é nessa encarnação, se não é, se é daqui uma semana, daqui 10 anos. Porque a gente também se habituou a querer que a cura, que a salvação e o milagre venha de fora para dentro. E eu descobri com o meu trabalho próprio que é tudo de dentro para fora. Né? Então, tudo começa com a gente. Começa com as nossas práticas, com a nossa consciência, com perceber o que a gente está criando em termos do que a gente pensa e sente. Então, com o medo, com a preocupação, com a angústia, não importa o que a gente esteja sentindo, mágoa, tristeza, sentimento de rejeição, tudo isso a gente pode transmutar, liberar, modificar, mas com a consciência de que começa em nós, né? Então é isso. É isso que a gente precisa trazer a consciência, que a gente precisa fazer a nossa parte e os seres de luz, aqueles que nos auxiliam, mentores, mestres, pleiadianos, não importa o nome, não importa de que estrela, muitas pessoas ficam apegadas à simbologia, ficam apegadas para saber, o meu é Oriano, eu vim de Órion, você veio de Sírios, porque eu sou comandante da nave X. Cara, para mim você pode ser a faxineira da nave. O importante é o que você está fazendo com a sua existência.
né? O que você está fazendo da sua vida? Como você está se tratando? A ajuda de onde vai vir ou não vai vir, para mim, Cacilda, pouco importa. Desde que a ajuda seja da luz, né? Porque muitas vezes alguns podem estar achando que estão trabalhando com a luz e nem sempre estão. E a gente sabe que isso é uma realidade aqui em centro espírita, em casas, né, que trabalham bem dentro daquela coisa tradicional. Então, a questão é como você se sente, está te fazendo bem, está fazendo elevar, ótimo, porque a gente ainda precisa de nomenclatura, a gente ainda precisa do crachá, né, carimbando ali, falando que eu sou importante, porque eu trabalho com ser Y, X. Ok, eu acho legal, mas o ponto é o que isso modifica a sua vida. A modificação, no meu ponto de vista, não adianta eu falar que eu converso com Saint Germain, que eu trabalho com caboclo, que eu dou rolê nas naves, se eu não me modifiquei internamente. Aí você tem que olhar para a vida da pessoa, tá? Como está a sua vida? Né? Você tem um equilíbrio, você tem saúde, não que tem que ser perfeito, mas tem que ter no mínimo de equilíbrio. E eu já encontrei muitas pessoas que fazem trabalhos assim, nossa, que é isso? E vai ver a vida da pessoa tá totalmente degringolada. Então, pera um pouquinho, qual o sentido de você estar falando tantos nomes e talvez você esteja mesmo conectado a esses seres? Eu não estou dizendo que não, mas qual a transformação efetiva na sua vida? É que nem são, eu acho, né? Não são os caboclos, não são os orianos, os pleidianos, ninguém vai fazer aquilo que compete a você. Né? Eles vão ajudar, eles podem trazer mecanismos. Eu aqui estou trazendo a minha vivência, estou falando de mim, das minhas experiências. Vamos conduzir um trabalho, faz quem não quer não volta mais, não tem problema, mas quem faz são vocês, né? Eu recebo N e-mails de pessoas que falam: Cacilda, eu entro lá, faço teus vídeos do YouTube todo dia, porque a Cacilda é a melhor? Não, porque ela se identificou com a minha energia, com aquele trabalho, e ela está dando prosseguimento, ou então adquiriu um áudio, ou fez um curso, mas tem que ter, tem que estar atenta, tem que fazer sempre, não é uma vez ou outra, né? Uma vez ou outra você vai resolver a sua vida, uma vez ou outra, é na medida em que a gente se compromete com a gente e que a gente fala: não, vamos lá, eu quando lá atrás estava no fundo do poço, eu me senti naquela situação de eu não tenho escolha, né? Porque eu já contei isso em outras ocasiões, mas eu pensava que eu estava vivendo um processo obsessivo, porque minha vida virou de ponta cabeça. Aí você já começa: não, isso é magia, isso é uma macumba, alguém fez alguma coisa. Eu procurei um centro, um outro, diferente do que eu frequentava, crente que devia ter alguma coisa. 3 meses depois, no dia da consulta, eu achando que meus problemas iriam acabar, porque eu falei: eles vão falar que tem um processo obsessivo, vão fazer um processo de desobsessão e pronto. Não, a mulher virou para mim e falou: Cacilda, maravilha, você está ótima. E a hora que ela falou: você está ótima, não tem nada? Eu quase caí da cadeira. Eu falei: como assim não tem nada? Tipo, tem que ter, né? Como não tem? Tem que ter um obsessor, porque como que a minha vida virou de ponta cabeça desse jeito? Aí naquele momento eu saí de lá chocada, agradecida, porque eu falei: ai, que bom por um lado, mas tinha um lado meu da zona de conforto, que seria muito mais fácil se eu tivesse. E vamos lembrar, gente, que todo processo obsessivo, magístico, interferências tem alguma coisa a ver comigo também, se não for dessa vida, é de outras, né? E aí naquele momento eu tive que pegar as rédeas da minha vida. Não foi fácil, não foi, mas foi a minha libertação, né? Então, aí eu comecei a assumir a responsabilidade, porque quando você também coloca que a culpa é de alguém, ou de algum ser, ou de alguma situação, você perde o seu poder individual. Por quê? Porque você passa a não ter poder sobre modificar isso. E aí eu comecei um trabalho intensivo comigo. Tinha dias que eu não conseguia, eu caía, aí tentava de novo e fui até começar a elevar de novo. Foi mais ou menos 1 ano. Eu não estou falando de 1 mês, eu estou falando de 1 ano. O outro ano comecei a voltar, eu fui voltar a atender 2 anos depois, só que daí foi em 2012, porque eu não tinha estrutura emocional para atender ninguém, era capaz de eu chorar junto com a pessoa, tá? Então, gente, é isso, né? Foi por um assunto que eu nem imaginei que eu fosse falar, mas é também para chamar todo mundo à responsabilidade do curar-se, né? Nós somos o milagre que a gente deseja na nossa vida, com medo
insegurança, medo de não dar certo, medo de não conseguir amar, medo de não ser merecedor, medo de não ter dinheiro. A pergunta é, qual é o contraponto do medo? Se de um lado eu tenho medo, o que está do outro lado? Que é aquilo que a gente tem que buscar desenvolver. O que está do outro lado, gente? O que vocês acham? Sim, amor também. Mas em termos de... Isso, coragem, amor, tá? Tudo isso vem pra mim depois de uma coisa que alguém falou aí. Confiança. Quando eu disse do outro lado do medo, é o contraponto, é aquilo que pode te ajudar a sair do medo. Pra mim, confiança. Por quê? Para você desenvolver coragem, ir em frente, você primeiro precisa aprender a confiar, tá? E eu passei por isso, eu tive que confiar. E aí, para mim, são duas coisas que vão juntas. Voltar a confiar em mim, e para isso eu tive que liberar muitas memórias, e confiança nos seres de luz. Né? Vamos falar seres de luz são as egrégoras, os mentores, não importa quem são eles, porque eles estão aqui sempre, e eles estão aqui para nos ajudar, é assim que eu vejo. Então a confiança, e até a confiança no Criador, na energia que a gente chama de energia cósmica, uns chamam de Deus, que se nós somos essa essência, se existe um eu superior nosso, que é essa energia, quando eu desenvolvo minha confiança, é confiar em mim, nessa energia, e confiança nele ou nesses seres, é uma via de mão dupla, né? Porque teve época da minha crise que eu questionei tudo, eu questionei por que eu estava aqui, por que estava acontecendo tudo isso, só que na medida em que eu me trabalhei, as memórias foram abrindo, e eu fui entendendo o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Então, o desenvolvimento da confiança. Ah, mas como é que você desenvolve a confiança? Ah, toda manhã eu vou rezar, Pai Nosso que estás no céu, Ave Maria, e tô lá pensando que daqui a pouco eu tenho que pagar a conta, eu tenho que sair logo para pegar o ônibus. Eu acho que não é por aí a confiança. Eu acho que você desenvolve a confiança aprendendo a silenciar e dedicar minutos, que seja 15, 20 minutos do seu dia, a um processo de conexão. Porque nós estamos tão desconectados, ainda mais que estamos com um problema, que a gente não consegue estabelecer esse canal com esses seres, né? Não importa o nome que a gente dê. Então, desenvolvimento da confiança. Inclusive aprender a confiar de novo na gente, que a gente é capaz, que a gente é capaz de manifestar algo diferente, que a gente é capaz de aprender a se amar, que a gente é capaz de aprender a se respeitar, porque tanta coisa em decorrência disso, né? Da falta de amor próprio, do distanciamento de nós. Aí muitas pessoas falaram, o amor, sim. Se de um lado você tem medo, do outro você tem o amor que limpa, que resplandece tudo, mas até você conseguir chegar nesse amor, são camadas e camadas e camadas que encobrem essa nossa essência divina, que é de puro amor. Porque às vezes a gente até acha que amor está ligado a apego, a posse, a dependência. O amor também é todo desvirtuado, não é nada disso, desconfigurado. Então, por isso que o processo é voltar para si, sim, se conectar, não se comparar e reconhecer seu valor. Exatamente porque a Ana Paula falou de se comparar, porque a gente fica se validando a partir do outro, que eu estava falando lá no começo. Para eu me validar, para falar que eu tenho valor, eu fico me comparando com a outra pessoa, seja em qualquer situação. Percebam que a volta é para si, sempre a volta é para si. E o desenvolvimento da confiança, confiar novamente nessa estrutura que somos nós, uma estrutura divina vivendo aqui, né, uma experiência terrena. Então, percebam que isso é um processo. Por isso que eu não acredito muito, eu não confio muito em fórmulas mágicas.
Ai, faça isso e agora seus problemas acabaram, né? Organizações tabajara. Não, eu acredito na própria pessoa fazendo a parte dela e praticando o que ela já sabe. Porque N pessoas fazem 200 milhões de cursos e não conseguem fazer uma prática diária daquilo que ela aprendeu. Então eu falo, pra quê? Você virou um cultuador de diplomas ou de sei lá de quê, mas não consegue fazer uma coisa por você? Então, com o medo, com a insegurança, com a sensação de incapacidade, de impotência, em qualquer situação, seja dinheiro, seja isso, é assim. Algumas pessoas falaram, quem tem filhos, né? Medo de que algo aconteça com os meus filhos ou a minha filha. Gente, eu tenho 2 filhas. Hoje, inclusive, uma filha vive em Londres. Hoje ela postou, estou bem porque estourou uma bomba lá não sei aonde. Cara, chegou no momento da minha vida que ou eu confio ou eu vou viver neurótica, né? E também entender que o que ela tiver que passar, ela vai passar. Minha filha, meu neto, meu genro, o que eles tiverem, minha mãe, meu pai, porque faz parte do conteúdo deles. E isso provavelmente eu não vou conseguir evitar. É a gente começar a aceitar as coisas como elas são. Né? Entender que nós não vamos poder evitar tudo, é lógico, que bom se eu puder ajudar, tal, mas nós não vamos poder fazer por ninguém, porque mal nós damos conta de fazer por nós. E acho que todo esse processo planetário agora é isso, gente. Vamos realmente assumir a nossa responsabilidade em relação à liberação de qualquer coisa que a gente esteja sentindo. E isso também não significa que é para você fechar os olhos àqueles que precisem de auxílio, né, gente? Porque senão fica parecendo, não, agora eu vou cuidar de mim, que se dane, os cachorrinhos, os gatinhos que estão passando fome, as pessoas no orfanato, pegou fogo não sei aonde. Não, gente, ao contrário. Muitos clientes meus, quando estão muito cheio de problema, eu falo, vai fazer um trabalho voluntário um pouco, vai se defrontar com outras realidades, né? Um trabalho voluntário, fazer uma rifa, ajudar do jeito que você puder, né? Por quê? Porque tem a ver com o desenvolvimento da compaixão. Então, percebam que ao mesmo tempo em que eu cuido de mim, eu também tenho que ter um olhar. Mas às vezes eu quero resolver a vida da família, principalmente da família, né? E eu tenho que perceber que cada um tem seu processo. Certo, gente? Me desculpe que eu me estendi pra caramba, né? Cheguei animada. E agora a gente vai pra parte prática.